Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo Rodrigues do Planeta Transfer e eu vou aproveitar que eu estou com o Jabas aqui, que é o nosso novo colaborador, e eu vou ter que ensinar para ele tudo, né, sobre tinta sublimática, sobre impressora, sobre o processo de sublimação em pequenos formatos nessas impressoras, né? Ele já trabalhou conosco há vários anos atrás, mas ele está voltando, né? Ele foi para uma fazenda e tal, teve que ir lá por uma coisa de família, e nós gostamos muito do trabalho dele. Agora ele voltou para trabalhar conosco. Como ele ficou muito tempo fora e na época nós não trabalhávamos exatamente assim, e eu vou ter que pedir para que ele ensine as pessoas também quando eu estiver fora e tal, porque eu estou muito atarefado, estou com muita coisa. Então a gente agora passou a ter, eu vou ensinar tudo para ele e vamos aproveitar isso para ensinar tudo para você também, entendeu? Então eu vou passar minuciosamente, né, todas as dúvidas que ele tem. Eu pedi para ele procurar todas essas dúvidas que todo mundo tem nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp e tal, para ver qual a dor, né, que o sublimador, o iniciante, aquela pessoa que comprou uma impressorinhazinha dessa, que tirou a tinta corante, passou para a tinta sublimática, ou que já começou com a tinta sublimática, o que ele sofre, né, o que ele tem de dificuldade para ter um produto de qualidade, para não ter entupimentos, para não desistir do negócio. Então ele preparou algumas perguntas, né, dessas que você com certeza deve ter. Ô Jabas, fala com o pessoal aí. Tudo bem, gente? Seguinte, eu tenho o maior prazer de estarmos juntos agora, né? E aprender mais alguma coisa junto para poder transmitir para todos, né? Professor Marcelo Rodrigues, ele é referência, acompanho ele, mesmo longe, acompanho ele, vendo o que está acontecendo em evolução, mas proximamente é um grande prazer. Eu tenho umas perguntas aqui, Marcelo. Primeiro, eu ouço dizer que não existe impressora sublimática, ou não existia, dado que agora a Epson lançou uma especificamente que vem com tinta sublimática. Isso é verdade? Então, gente, bom, primeiramente todo mundo deve pensar de uma seguinte forma, né? Essas impressorinhas, elas são para tinta base de água, ou seja, elas funcionam com a tinta corante, elas funcionam com a tinta pigmentada, elas funcionam com a tinta sublimática, tinta reativa e qualquer outra tinta que seja base de água e que seja feita para ela. Isso é o grande X da questão. A tinta tem que ser feita para o equipamento. Se você botar uma tinta sublimática, que é feita por uma cabeça DX5, DX7, ou seja, por uma plotter, pode ser a melhor tinta do mundo, que é o caso aqui, ó, a JTEC é a melhor tinta do mundo, é italiana, mas ela não é feita para esse equipamento. Okay. Então, essa distorção, né, que as pessoas falam, não, agora a impressora que a Epson lançou, ela é sublimática. Eu não concordo com isso. Ela é para tinta base de água. Ela vem com a tinta sublimática, porque agora a detentora da patente, ela perdeu essa patente, que todo mundo que fabricava tinta anteriormente assinava um contrato de que não podia fabricar tinta para equipamentos de menos de 42 polegadas. Isso era uma verdade. Então agora qualquer um não se como é que se diz? Pode ser que uma HP venha lançar também uma impressora já com a tinta sublimática, ou uma Canon, ou qualquer uma outra fabricante de impressora que ela agora já pode, né, fabricar tinta para equipamentos de menos de 42 polegadas. Então é bom que você entenda que todas elas, inclusive a que a Epson lançou, a F570, qualquer outra, são para tinta base de água. Então a tinta é que tem que ser feita para o equipamento, para a sua tecnologia de impressão e para a sua cabeça. Se for feito assim, tudo vai funcionar maravilhosamente bem, for pensado dessa maneira. Então não se iludam de que agora tudo vai melhorar. Não, tudo sempre foi bom, tudo sempre foi excelente, desde que você usasse a tinta correta. Essa tinta, gente, que nós vendemos, a tinta Planeta Transfer, eu não tenho um problema. Você não vê nenhum cliente nosso
no Facebook, no WhatsApp, reclamando que tem problema de coloração, de entupimento, nada, Pelo zero. contrário, a gente vê agradecimentos. Né, Exatamente, são todos. Explicou. Porque como eu conheço muito desse processo, eu conheço muito de tinta, eu sou representante da JTEC há mais de 20 anos, desde o início. Sim. E essa tinta... Isso eu acompanhei. Isso você estava na época. Essa tinta aqui, gente, ela é fabricada para esse equipamento, já há muitos anos. Mesmo antes, quando não podia, né, eles fabricaram, só que eles, pelo jeito, não disseram para a dona da patente que era específica para essas máquinas aqui. Como eles não vendiam a tinta junto com o equipamento, eles fabricaram uma tinta que, entre aspas, coincidentemente, ela funcionou perfeitamente para isso. Isso não cabe a nós, né, dizer se eles romperam um contrato ou algo parecido. É perfeita para esse equipamento. E tem mais, gente, eu trago ela de uma maneira peculiar, eu trago ela diferente do que a própria fabricante manda para outros países, porque o Brasil tem peculiaridades, tem um tipo de papel, um tipo de monitor, um tipo de resina, um tipo de tecido. Então, diferente, né? Tudo é diferente. Esse conjunto de fatores, né, a gente analisou e eu trago de maneira diferente. Eu trago duas cores de um modelo e duas cores de outro modelo. Se eu trouxesse as 4 de um modelo, as 4 de outro, que eu já trouxe antes, né, o produto final não era tão bom quanto é desta forma, entendeu? Então, a minha experiência e os meus experimentos que fizeram com que isso se encaixasse tão perfeitamente nas cores, no nosso clima, em tudo isso. Então, ficou claro, Jarbas? Claro, sem dúvida. Então, vamos a outra pergunta que você tem, que todo mundo deve ter também. Sim. E a gente percebe os comentários que tem, né? Sim. E eu ouvi dizer também que a gente precisa comprar numa loja de sublimação. Porque dado que por colocar tinta sublimática, eu perco a garantia. Isso é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? Se você comprar um equipamento corante, né, Sim, ele é base de água, mas ele vem com a tinta corante. Então você vai trocar aquela tinta corante original que você comprou, que vem da Epson, e vai trocar por uma tinta que seja até melhor do que a tinta corante da Epson, por outra tinta corante. Você vai perder a garantia da mesma maneira. Não é porque você trocou para a sublimática, é porque você não tem uma nota fiscal comprovando que você vai continuar com a tinta original da fábrica. E isso, gente, é um entendimento meio complicado. Por quê? Suponhamos que você quebre o motorzinho de acionamento do papel, da puxada do papel. O que isso tem a ver com a tinta? Absolutamente nada. Então, se você chegar numa assistência técnica e dizer, estou com um problema mecânico, não tem nada a ver com a tinta, eles vão ter que trocar. Outra coisa se você comprar numa loja que venda já com a tinta sublimática, para supostamente eles darem uma garantia de 3 meses, né? Eu já ouvi falar que você não sabe qual a tinta eles colocaram. Quero que vocês entendam o seguinte: nenhum dono de loja que tem 5.000 produtos, ele tem conhecimento, né, sobre a tinta ideal para o equipamento. Chega uma tinta hoje para eles, olha aqui, eu te vendo a 10, você vai vender a 30, ele vai ganhar 20 reais. Ele vai dizer, opa, que coisa maravilhosa. Ele não está nem aí, desculpe dizer, mas é exatamente assim, para que o produto final vá dar problema ou não, porque o mercado acha que toda tinta sublimática ela tem problema, e não é verdade, né? Então, para ele ter uma, ter duas, ter três... Porque o lucro dele na venda... Exatamente, ele deu garantia de 3 meses, né? Ele vendeu para você vê que está em entupimento, aí ele fala, manda ela de volta, você está em outro estado, você manda para lá, só o tempo de ir e vir e o gasto disso, chega lá, ele vai fazer uma limpeza, certamente vai mexer onde não deve e vai usar o que não deve. É o que eu falo até para todo mundo que vai trocar a tinta, para não levar para uma assistência técnica, de jeito nenhum, que você mesmo faz com o maior zelo possível, porque o equipamento é seu. Então, se for para lá, eles vão desentupir, vão te mandar, dizendo que ela está boa, você vai usar mais um mês, se der problema de novo, que vai dar,
Se a tinta deu problema antes de 3 meses, você teve problema antes de 3 meses, é porque a tinta era ruim, muito ruim. Então vai continuar dando, então você vai perder a garantia e perder o seu equipamento. Então vale muito mais a pena você comprar na Casa Bahia, em qualquer lugar, e você colocar a tinta correta, a tinta ideal, que vai funcionar talvez melhor até do que a tinta corante original. Ou seja, você não vai dar limpeza, você não vai ter problema, você não vai ter problema de entupimento, problema de rolete, problema de coloração, nada disso. Fora que você também não é escravo do equipamento que tem que imprimir todo dia. Então, isso é o entendimento correto até sobre esse caso de garantia. E eu vi um vídeo seu na troca, muito simples. É, muito fácil trocar. Certo. Podemos fazer mais uma pergunta? Sim. Muito bem. Nós estamos atentos ao assunto. A gente ouve falar de uma tinta nacional. Sim. Que dizem que é boa, né? Dizem que é boa. Mas tem que imprimir todos os dias e que o preto também vira marrom. Então, isso já é uma coisa incoerente. Vamos lá. Se a tinta for exatamente ideal para o equipamento, se ela for fabricada com o insumo correto, com a tecnologia correta, né? Se ela for feita de maneira com todos os processos, por uma empresa perfeita, por uma empresa que já tem essa expertise há 30 anos, né? E eu costumo dizer que até o fabricante de equipamentos, né, não tem a mesma tecnologia, não tem a mesma expertise dos antigos fabricantes para eles, que fazem que desenvolveram a tinta sublimática, né, e que já estão anos-luz à frente, porque eles gastam muito dinheiro em tecnologia, em experimento. Esses caras, sim, né, eles estão voando à frente. A tinta que eles fabricam e a forma que a gente traz, e também o direcionamento que você, né, no caso, eu tenho que saber, eu tenho que ter esse conhecimento para não vender uma tinta errada para o equipamento. Não é possível que as pessoas não entendam que não é só ser sublimática, tem que ser sublimática e tem que ser feita para o equipamento. Se você tiver que imprimir todo dia, já está errado, já está dizendo nas entrelinhas, olha, a minha tinta não tem nada de bom, senão você deixaria meses parado sem ter problema nenhum. O que falam é lenda, né? Então, se você dizer, olha, todo mundo tem problema, você vai lançar qualquer produto de qualquer maneira que a culpa passa a ser de quem comprou o insumo, de quem comprou a tinta. E tem mais, ainda dizem o seguinte, olha, a minha tinta tem um lacre de fábrica. Não se usa uma tinta sem tirar o lacre de fábrica. Então, se ela tem tanta necessidade do lacre, é que ela vai se deteriorar muito mais assim que o lacre sair dali. E você vai colocar aqui no book, sem o lacre, sem nada. Então, é fato de que ela vai durar muito pouco. E aí que vem aquele negócio do preto virar marrom. Por que o preto vira marrom? Porque a tinta não tem proteção UV. Você, quando faz uma camiseta preta para uma pessoa usar na praia, né? Uma camisa do Vasco, vamos dizer assim, em pouquíssimo tempo, se a tinta não for a ideal, se ela não tiver proteção UV, o preto vira marrom, é nítido, em pouquíssimo tempo. Pelo uso. Ao passo que, se você vende uma tinta que o preto vai ser preto a vida toda, o cara pode jogar o tempo todo no sol, o tempo todo, que não vai virar marrom. Então, não vira marrom na peça e não vira marrom aqui. Que cian, magenta, yellow e black é o padrão CMYK que faz todas as cores. Não existe marrom. Então, se alguém disser para você, olha, virar marrom, ser marrom não é problema, ele está tapando o sol com a peneira. Ele está dizendo algo que vai contra o padrão mundial, né? As grandes empresas, elas têm competição para ver qual o preto mais intenso. E o preto é realmente o calcanhar de Aquiles de todo fabricante, exceto aqueles que estão voando à frente, que fazem preto, eles brincam de preto mais preto, preto HD, preto Absolute Black, e tem só a JTEC tem 8 pretos.
Impressionante, o preto mais preto que o outro preto. Então, como pode alguém vir a público dizer que o preto pode ser marrom? Não existe. Verdade. Mas dentro disso mesmo também tem aquela questão. Essas tintas, elas são mais grossas? Elas secam? Não. Outra lenda. Por que falam tudo isso, gente? Por quê? Primeiro porque é muito fácil você deteriorar um conjunto todo, você fazer uma ilação, né? Você dizer, olha, toda tinta é ruim, então comprou a minha, você está com problema, você tipo levou azar, né? Não é assim, né? As tintas são ideais, vão funcionar melhor até do que a tinta corante, desde que elas sejam fabricadas da maneira correta, né? Então, se elas passarem por todos os processos, todos os cuidados, ninguém sabe o que é uma sala de estresse, né? Você sabe o que é uma sala de estresse? Não Tá. sei. O que é uma sala de estresse? Grandes fábricas têm um frigorífico dentro da fábrica e vários fornos, não sei, que são condicionados algumas tintas de um lote. Eles colocam lá vários dias acima de 60 graus e vários dias abaixo de 0 grau. Para quê? Para que a tinta passe por esse estresse, depois ela passe por uma verificação em impressoras fazendo chapado cian, chapado magenta, chapado amarelo, chapado preto, durante horas e horas e horas. Se houve alguma alteração, eles vão detectar o que está errado no lote. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Então, se for feito desta maneira, isso é caro, né? Isso só empresas de ponta, não são empresas brasileiras que são de outro ramo, que eu vou fabricar tinta sublimática, faço um bom marketing e vendo. Aí você vai ter problema, entendeu? Se você achar que existe mágica, não existe mágica, existe investimento, existe expertise, né? Existe tecnologia, existe todo um aparato para que você tenha esse produto perfeito. Se não tiver, não adianta, não vai ser perfeito. Aí você vai ficar dando desculpas do lacre, desculpas de que seca na cabeça, e todo mundo comprou tirando o corpo fora. Todo mundo comprou esse problema e acha que tudo funciona assim mesmo, tanto que acham que essas impressoras são frágeis. Não são frágeis, duram bastante se usarem a tinta correta. Eu me lembro de um caso em Fortaleza, que o Marcos, ele trabalha com sublimação, e ele falava que impressoras A4, ele tinha 3, 4, e ia quebrando, comprava outro, quebrando, comprava outro. É isso, gente. Utopia. Todo mundo acha isso, acha que é assim mesmo. Eu afirmo, eu faço até um compromisso que não é assim, isso está errado. Eu achei incrível. Isso foi dito para que você ache que o problema é corriqueiro. Muito empresário. Então, é corriqueiro. Não é, gente. Se você trabalha com a tinta correta, você vai fugir de todos os problemas. Eu garanto isso, gente. Então, mas dentro disso, você acabou de falar, você adivinhou a última pergunta minha. Você garante as cores. A gente não vê ninguém fazer isso. Ninguém garante cor porque, gente, é algo bem fácil de explicar, né? A tinta, ela tem que ser feita para o equipamento. Então, a coloração do cian, do magenta, do yellow e do black, elas têm que ser fabricadas para se misturar para este equipamento, para essa tecnologia de impressão e para essa cabeça. Engana-se quem acha que uma impressora sai de fábrica sem perfil de cores. Ela sai com perfil de cores. Uhum. Só que nós temos que mudar o perfil para o nosso perfil exatamente por quê? Porque ele vai, através desse arquivinho, né? Vamos chamar desse perfil, é um arquivo que ele não abre, mas você coloca ele lá para ser puxado e para ser usado pela impressora. Então, ele vai fazer com que as cores se arrumem, né, corretamente. Então, o cinza é cinza, o preto é preto, o marrom é marrom, o verde é verde, o azul é azul, e para qualquer papel e qualquer equipamento que tenha a mesma tecnologia de impressão. Então, engana-se quem acha que existe um perfil para cada equipamento. Não, é para uma linha de equipamentos. Eles todos funcionam da mesma maneira. Existe uma variação muito pequena das cabeças de uma L120 para uma L3150, para uma L1300.
talvez um pouco mais de colunas para ela ser mais rápida, o picolitro um pouco maior, e que eu falo para todo mundo, não tem nenhuma relação, né? Se você tiver um picolitro menor ou um picolitro maior, vai funcionar tudo da mesma maneira, que a tinta, mesmo que o picolitro seja menor, ela é feita para passar tranquilamente por qualquer buraquinho, orifício, qualquer coisa. Então, nada vai atrapalhar, né? Uma simples L120 que tem uma resolução de 720 por 720 vai funcionar corretamente, perfeitamente, não tem problema nenhum. Então não é tão complicado a coisa assim, desde que use o equipamento correto e as tintas corretas. A instrução correta. Gente, eu sou profissional há 30 anos, eu não sou um influenciador digital, eu não estou aqui para dizer que tinta tal é boa, que papel tal é bom. Tudo que eu tenho, né, eu fui atrás pelo conhecimento. Essa é a diferença, gente. Tanto que eu poderia vender a tinta J Next, né, para todo mundo que tem essa impressora. Há muitos anos eu vendo a tinta J Next, é a melhor tinta do mundo, é italiana, fantástica, maravilhosa. Mas como não é feita para esse equipamento, eu tenho que ter a honestidade, eu tenho que ter a clareza para explicar para todo mundo que essa é correta, essa funciona perfeitamente para isso. Tipo de equipamento. Essa, para o que essa aqui se destina, para a cabeça DX5 e DX7, não é correta. Então, essa seria para plotters, né? Seria para plotter com cabeça DX5, DX7, 5113, 4720 e por aí vai. Tem uma gama de cabeças, né, que ela vai funcionar perfeitamente. Já a mesma JTEC tem a J Next para trabalhar com as Epsons maiores, que a gente chama de Shuricolo, que tem um outro tipo de cabeça. Então, mesmo para essas, não é essa aqui e não é essa, é uma outra tinta. Isso tem que ser bem explicado, bem entendido pelo cliente, né, para que ele saiba que não basta ser sublimática. Tem que ser a ideal para o equipamento, tem que ter o perfil ideal, tem que ter a secagem ideal, tem que ter a densidade ideal, tem que ter a viscosidade ideal, a tensão superficial ideal, tudo tem que ser feito pensando no equipamento. Aí sim a coisa vai funcionar, vai fluir perfeitamente, você vai se livrar de todo e qualquer problema. E aí só prejuízo, se ela não atentar essas coisas, prejuízo. Só prejuízo e achando que todo mundo tem o mesmo prejuízo. Aí eu volto a dizer, nenhum cliente do Planeta Transfer tem problema, nenhum, zero. Você não vê ninguém reclamando, só elogiando. Por quê? Porque eu usei o meu conhecimento de 30 anos, a minha expertise e fui atrás do que há de melhor, né, para que você funcione isso perfeitamente. E tem mais, você pode trocar facilmente, eu tenho vídeos que eu mostro a troca tranquilamente. Essa mesma a gente vai trocar mais uma vez, né, que está com a tinta pigmentada têxtil, eu vou voltar para corante, a gente vai fazer algumas outras coisas para explicar para você exatamente como é que é. Gente, esse foi o nosso vídeo número 1, explicando sublimação do zero. Ok, Jarbas? Ficou legal? Muito obrigado. Realmente, beleza. Uma ótima explicação. Ok, gente. Muito obrigado. Vamos para o próximo vídeo, semana que vem ou então daqui a alguns dias. Um abraço.